presente eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, coroa. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Senhor, te quero. Pode assentar. O espaço está aberto para a sua participação. Se você tiver algo para compartilhar com a igreja, o espaço está aberto. Graça e paz a todos. Uma boa noite. Que o nosso Deus continue a nos abençoar, a nos guardar e a nos proteger e nos livrar de todo mal. Estamos vivendo realmente dias difíceis, mas não estamos só. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso que realiza milagres, que realiza curas, que anda conosco, pecadores, que está conosco todos os dias, que um dia decidiu mandar seu próprio filho a este mundo para morrer por cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Morreu e ressuscitou. É o Deus vivo que nós cremos. Então, não há nada neste mundo, meus irmãos, que possa intimidar os filhos de Deus. Por mais que nós venhamos a temer, a ter medo, diante desta Covid, desta pandemia, nós não podemos recuar jamais. A nossa fé, ela tem que transpor o nosso medo. A nossa fé, ela tem que ser que nem um motor que possa nos impulsionar a vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Quantos de nós não passa por dificuldade dentro dos nossos lares, ou no nosso ambiente de trabalho, ou com algum colega, amigo, com algum irmão? Todos nós passamos. E eu vou ler um texto nesta noite que fala de um rei que foi muito fiel a Deus. Mas mesmo diante da fidelidade que ele teve para com seu Deus, para com o nosso Deus, Deus mandou um recado muito forte para ele.
Alguns aqui, não sei, espero que não dão o crédito que deveria dar ao Velho Testamento. Mas tanto o Velho como o Novo Testamento merece o mesmo crédito da nossa parte, porque é a palavra de Deus. Eu vou ler um texto que está lá em Isaías, capítulo 38, versículos de 1 e diante. Profeta maior, profeta Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, ele vai falar sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, conserta a tua casa, arrume a tua casa, a tua família, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de falar um pouco, Pai, da tua palavra, e transmitir, Pai, o recado do Senhor, primeiramente ao meu coração, à minha vida, à minha família, e posterior a esta igreja, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai amado, fala aos nossos corações nesta noite. Então, meus irmãos, o profeta Ezequias era um homem que verdadeiramente ele andou nos caminhos do Senhor. O que foi o contrário do seu avô, que implantou o culto a deuses e permitiu vários tipos de magias e feitiços dentro de Israel, dentro da sua própria casa. E casou-se com Jezabel, a maior de todas as prostitutas, feiticeiras e anticristãs que existiu na vida. Mas Ezequias era um homem totalmente diferente. Ele destruiu tudo aquilo que o seu avô tinha construído durante o seu reinado. Os altares que ele tinha construído para adorar vários tipos de deuses, ele destruiu, porque ele acreditava que só existia um Deus. Porque ele conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia de ouvir falar que Deus tinha escolhido uma nação para ele. E, no entanto, aquela nação estava vivendo totalmente desviada do caminho do Senhor. Então, ele manda fazer uma limpeza em Israel. Ele manda fazer uma limpeza em Jerusalém. E ele, em todos os seus dias, ele foi fiel a Deus. E mesmo assim, o Senhor chama o profeta Isaías
que era o profeta contemporâneo naqueles dias do rei Ezequias, e manda um recado muito forte para ele. Será que eu e você estaríamos preparados para receber este recado de Deus hoje? Será que a minha vida e a sua vida têm autoridade para olhar para Deus e dizer: calma, Senhor, espera aí, eu peço ao Senhor que escute primeiro eu falar a minha oração. E o Senhor manda dizer por Isaías: põe em ordem a tua casa. Podemos entender de diversas formas esta palavra casa. Nação, que ele era rei, a sua própria casa, sua própria família. Mas Deus diz: põe em ordem a tua casa. Precisamos, irmãos, pôr em ordem a nossa casa. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não habita em meio aos problemas causados por nós, por causa dos nossos dissabores da vida. Deus espera que cada um de nós ponha em ordem a nossa própria vida, porque este corpo é uma casa e Deus habita nela. Então você pode entender, casa aí como sua própria vida, como seu próprio corpo. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Põe em ordem a tua casa. Como está a tua casa? Certa feita, Jesus se referindo, ou se dirigindo aos fariseus, ele chamou a eles de sepulcros caiados. Porque suas vidas eram limpas por fora, branquinhas, mas imundas por dentro. Esse tema, mulheres, é muito importante para ser discutido. Esse tema não deve ser só uma falácia na nossa vida. Mas esse tema ele deve mexer no nosso interior, na nossa identidade cristã, no nosso aspecto e no nosso dia a dia. Beleza interior versus beleza exterior. O que adianta ter uma casa linda, arrumada, toda equipada, e não ter paz e sossego? Então, precisamos arrumar a nossa casa. E precisamos arrumar o nosso interior. Porque como Deus pode habitar, reinar, dirigir, guiar, controlar a nossa vida, se eu não colocar a minha vida em ordem? Porque Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então a pergunta é: como está a tua casa? Como está a tua vida? Será que eu tenho feito a faxina necessária e colocado o lixo para fora para que o carro no dia seguinte possa levar? Ou eu tenho permitido que Deus habite no meio do lixo que faz parte da minha vida? O versículo 3 diz assim, versículo 2, vou voltar. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Irmãos, essa expressão, e virou Ezequias o rosto para a parede e orou, é muito forte. É muito forte. O rei, ele sentiu que tinha feito tudo conforme Deus queria, mas mesmo assim, diante de Deus, ele no momento primeiro, ele não retruncou.
Ele simplesmente virou para a parede quando o profeta saiu e foi orar. E foi questionar com Deus. Porque, irmãos, quando nós temos uma vida ilibada, uma vida dentro daquilo que Deus realmente tem nos dado a entender pela sua palavra, nós temos autoridade para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu peço-te. Lembra? O Senhor lembra que durante todos os dias da minha vida eu andei em obediência ao Senhor, em fidelidade ao Senhor, observando a tua palavra, os teus mandamentos e cumprindo conforme o Senhor tem me orientado. Ah, irmãos, isso tocou muito o coração do nosso Deus. E no mesmo instante, após ele encerrar aquela oração, o profeta Isaías é buscado por Deus. E o Senhor diz para Isaías: volta lá. Diz para o meu servo Ezequias que ele não morrerá. Aleluia. Mas que acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. Irmãos, Deus fez retroceder o sol. A sombra do sol já tinha avançado. E Deus deu esse sinal a ele como prova. Deus fez retroceder a sombra do sol em 10 graus. Para mostrar a ele que ia acrescentar 15 anos de vida a ele. E assim Deus o fez. E Deus fez muito mais. Naquele tempo, Israel estava cercado por Senaqueribe, o rei da Síria. Com todo o seu exército, ele já tinha invadido Judá e tantas outras cidades, destruído, feito as pessoas de escravas, matava, estrupava e destruía vidas. E Ezequias estava com seu povo todo dentro do forte, vamos dizer assim, cercado pelas muralhas, resistindo. Mas Senaqueribe vinha, rei da Síria, para destruir aquela nação. Mas Deus, ele diz aqui, no versículo 6, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ezequias não tinha mais nada o que fazer. Ele já tinha mandado os seus nobres irem ao encontro do rei Senaqueribe, pedindo por misericórdia, pedindo um pagamento para que efetivasse o pagamento em prata naquela época, para que ele não invadisse a nação. E mesmo assim ele não desistiu. E ainda gritou: em quem tu confias? Para que possa resistir a mim, o rei Senaqueribe, um conquistador, um homem que estava destruindo todas as nações ao redor de Israel. E ele disse: em Deus eu confio. E naquele mesmo tempo, o Senhor enviou um anjo do céu e destruiu, sem Ezequias ou seus soldados levantar uma arma sequer, 185.000 soldados assírios. E que quando, no dia seguinte, Senaqueribe acordou, que viu a destruição diante dos seus olhos, ele então se dobrou diante de Deus e disse: este Deus de Israel é tremendo. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos, que nós servimos, que nós carregamos ele dentro de nós todos os dias. Então eu pergunto: como está a tua casa? Como está teu corpo? Como está a tua vida? Para que Deus possa te atender diante das suas necessidades. Ezequias foi um modelo de vida para nós. Ele era jovem, mas ele reinou 29 anos. Ele começou cedo o seu reinado.
mas desde cedo, desde novo, que ele não parava de ler e de escutar a palavra de Deus. E nem deixava de colocar em prática. Então que nós possamos analisar esta palavra que está em Isaías 38. E começar então a buscar em Deus refúgio para os nossos temores. Não podemos, irmãos, não podemos pôr um freio na nossa fé. Não. A nossa fé ela tem que crescer cada vez mais. Eu lembro que há muitos anos atrás tinha uma canção que dizia: crescer, crescer. Eu sou muito ruim de memória. Então precisamos crescer. Não adianta a gente, não faz diferença a gente ter 40 anos de crente ou 1 ano de crente. Para Deus não existe essa diferença. O importante é a obediência ao nosso Deus, a fidelidade ao nosso Deus. Então a pergunta que fica é: como está a tua casa? Como está a tua vida com Deus? E você, amigo, que nos visita nesta noite, não saia daqui antes de refletir na palavra que ainda vai ser pregada pelo nosso pastor nesta noite. E que você tome uma decisão por Jesus. Porque este mundo não tem o que dar. Este mundo só traz destruição, intrigas, violência, crimes, assassinatos, roubo, droga ou separação de Deus. Porque Deus deve ser a razão do nosso viver todos os dias. Amém? Então que nós possamos ter autoridade para fazer como Ezequias fez, quando a ameaça da morte bater a nossa porta. Mesmo que venha da parte de Deus, você tem autoridade para dizer: Senhor, espera. Deixa eu levantar minha voz em oração a Ti e dizer: Senhor, eu sou um servo fiel, eu ando nos Teus caminhos, tem misericórdia de mim. E o Senhor possa acrescentar a você aquilo que Ele realmente tem preparado para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos convidar as crianças que vão participar, né? Elas estão ali ansiosas. Todas as quartas elas participam. E nos domingos também. Sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tu ele pode apagar. Sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra
me deixa arrepio, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. Amém. É daí onde vem o mais perfeito louvor, né? A inocência da criança. Eles têm esse compromisso, viu? Eles passam a semana toda se preparando. Na quarta-feira eles apresentam e no domingo também. Então já é um compromisso que eles têm de preparar durante a semana a música para apresentar aqui nesses 2 dias. E está sendo muito interessante nos cultos de quarta-feira ver todas as crianças aqui sentadas, né? Aqui na frente, já se organizando, se preparando para participar. E nos domingos também eles já ficam tudo ali, né? Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Um certo dia eu estava lendo um livro de um missionário e ele contando como foi que ele começou o trabalho dele de missões em uma comunidade muito pobre. E ele disse que o jardim mais lindo em que ele começou a plantar as sementes foi na vida das crianças. E ele disse que esse é o jardim, o melhor jardim que você pode colher os melhores frutos, porque a maioria das famílias que estão nas igrejas, eu conheço lá na base muitas famílias que tudo começou com os seus filhos, com as crianças. Um trabalho feito com crianças e a família chegou a Jesus Cristo justamente através da criança. Então, é um investimento que tem um retorno muito grande, é um investimento que vale a pena. Então, graças a Deus pelas nossas crianças, graças a Deus por esse trabalho que a equipe tem feito, né, com as crianças, com os pré-adolescentes, e a gente tem visto o resultado. E vamos orar e pedir a Deus que Deus cada dia capacite a cada uma das pessoas que estão à frente desse trabalho, para que nós possamos ganhar mais e mais crianças, porque é através dessas crianças que nós vamos chegar às suas famílias. É muito bonito ver uma família completa na igreja. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Esse louvor, ele na verdade, ele fala sobre o plano perfeito. O plano perfeito que Deus designou para nós. Eu estava meditando esses dias, ouvindo essa canção. E eu digo com toda certeza, Deus, Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós. O Evangelho não é banana vendida em feira. O Evangelho do Senhor é muito precioso. Não é igual uma mercadoria que você chega na feira e oferece e as pessoas vão ali, aceita se quiser ou vai barganhar, negociar um valor menor ou maior. Mas o Evangelho do Senhor, ele não é assim. Foi um preço muito alto que foi pago por minha vida, pela sua vida. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos da sua misericórdia. Somos nós que precisamos do seu amor.
Somos nós que precisamos cada dia da sua bondade, da sua infinita bondade. Porque diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e é a causa de não sermos consumidos. Nós vamos cantar este cântico. Você canta aí no seu lugar e vai meditando na letra dessa canção e pensa se não foi esse o plano perfeito que Deus preparou para cada um de nós. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate a salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer tudo que Deus escreveu. Minha história parecia chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, aquela cruz me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, Transformou o seu nome sobre todos. Ele salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate a salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. enquanto minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Enquanto tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me salvou. Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.
Boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus, né? Um dos louvores que marca muito, os louvores que eu mais gosto é esse louvor, o plano perfeito. Um lindo louvor, um belo louvor, porque mostra, através de um poema, através de uma canção, o que Cristo fez. Irmão Lucas, né, e Sônia vão casar sábado. Eles estão com o coração partido também ao mesmo tempo, por conta da pandemia, né? Ia ser aberto para toda a igreja, mas por conta da pandemia e os noticiários e também o decreto que saiu municipal, apesar que saiu estadual, mas o prefeito ele lançou um decreto falando que não iria restringir os trabalhos na igreja. Mas apesar do decreto que saiu na quarta-feira, quarta ou foi quinta, se não me falha a memória, ela fala que o espaçamento aumentou 5,5 metros, 5 metros quadrados por pessoa. Então, diante disso, ele vai restringir o convite somente para a família, tá certo? Então, ore por ele, por esse casal, né, que seja uma bênção, que Deus continue os abençoando. Espero que a igreja entenda e compreenda essa questão, tá bom? Ontem a gente teve os jovens, foi um momento muito bom, né? A gente conversou com alguns casais jovens para estar junto com esses jovens, apoiando, incentivando, e os irmãos, graças a Deus, entenderam, compreenderam, está aí dando esse apoio. O próximo encontro vai ser sexta-feira agora, né? Vai ser um momento maravilhoso. Amanhã retoma o seminário, né? Então, orem por isso. Graças a Deus, este ano vai ter um número muito bom aqui do Sumaré. Então, vai ser um momento maravilhoso. Estará retornando amanhã as aulas do seminário. Hoje foi a aula inaugural. E amanhã à noite, às 19 horas, inicia. Vai ser na igreja sede também por conta do espaçamento. O culto de oração, se você que não tem vindo, você está perdendo. Está muito bom mesmo. Está sendo uma bênção. Louvamos a Deus pelo que Ele tem feito em nosso meio. Está tão bom que Ana Letícia chegou, estava todo dia assim, falando para a Jéssica, estou convidando amanhã para ir, ela tem que ir. Que é Laiandra, né? E louvamos a Deus por isso, por ela estar aqui, Laiandra, e também o seu esposo Juca, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Veja a importância de uma criança, né? E eles estão aqui por causa de Letícia, né? As meninas amam ela. Quando está ali, tem dia que ela fica chorando, mãe, eu quero dormir com as meninas. Então, mas é bom, né? Que Deus abençoe a vida dela. Salmo capítulo 32, né? Tivemos aí a participação do nosso irmão Jacinto, muito bom, né? Diante dessa participação. Nem precisava pregar, eu creio que os irmãos já foram edificados, mas vamos pregar o Salmo 32 também para acrescentar, para ajudar mais ainda na edificação da igreja, dos irmãos. Esse salmo que é fantástico, esse salmo que é muito lindo, esse salmo que Davi trabalha sobre o caminho para a felicidade. E aqui ele traz 5 princípios para a gente alcançar essa felicidade. É um texto muito bom, um texto maravilhoso para a gente ficar horas e horas meditando. Aí, Davi, ele vai abordar esses pontos para a felicidade, ele chega nos versículos 1 e 2 aí, nesse caminho que ele está mostrando, para alcançar a felicidade, é a alegria em ter os pecados perdoados. E logo em seguida, a partir do versículo 3, ele fala que o caminho para a felicidade, do 3 ao 5, é reconhecer, é confessar os seus pecados. E dos versículos 6 a 7, ele vai mostrar que o caminho para a felicidade é você compartilhar as maravilhas que o Senhor Deus lhe mostrou. E o Senhor Deus fez e faz na sua vida. Aí no quarto ponto ele vai mostrar, ele vai tratar do caminho para a felicidade, é você aceitar e obedecer às instruções do Senhor. E depois ele vai concluir que nesse caminho para a felicidade, é você crer verdadeiramente que Deus é justo. E que por Deus ser justo, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer a justiça. Então vamos ler esse salmo, um salmo pequeno, um salmo de apenas 11 versículos, e a gente vai estar expondo nesta noite. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano,
não há fingimento. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aí o versículo 9 do Salmo 32. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Ó Deus soberano, Deus amado, te pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito para a ministração da Tua palavra. Que essas verdades, ó Pai, venha fazer morada em cada coração. Pai, usa o Teu servo para a ministração dela, e que Teu Espírito Santo venha estar incomodando, falando por meio da Tua palavra a cada pessoa que se encontra aqui esta noite. Que possamos, ó Pai, entender e compreender o verdadeiro caminho para a felicidade. Ó Deus, é em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Esse Salmo 32, segundo a ordem histórica, ele vem depois do Salmo 51. O Salmo 51, tão conhecido, onde ali é uma confissão de pecado ao qual Davi tinha cometido com Betseba. Ele tinha adulterado, ele tinha feito algo terrível. E não só isso, além dele ter adulterado, chegou a notícia que Betseba tinha engravidado. E ali ele ficou mais atormentado ainda. Ele manda chamar Urias para matar. Ele manda chamar Urias ali, e ali ele chega e fala assim: Urias, caba macho, vá. Primeiramente ele não queria matar. Ele vai e orienta Urias para se deitar com a sua esposa. Orienta Urias ali para se deitar com ela. Sim, aí Urias: não, como é que eu vou me deitar, ó rei, me alegrar com a minha mulher, sendo que o povo está na batalha, sendo que a turma está lá na batalha, enquanto eu estou aqui me alegrando de maneira nenhuma. E ele não vai. Davi manda embriagar, mas mesmo assim ele não se deita com a sua esposa. E Davi viu que não tinha como, ele tomou uma atitude pior. Ele fala: já que você não quer, claro que ele não fala para ele, já que você não quer, então ele escreve uma carta e manda o seu servo colocar Urias à frente da batalha. E ali ele recebe Joabe, ele manda Urias entregar essa carta a Joabe, e ele vai entregar a carta a Joabe. Quando chega lá, viu o recado: colocar Urias à frente do batalhão, para que ele seja morto. E nisso, Davi mata Urias. Urias é morto. E Davi encobre o seu pecado. Davi encobre o seu pecado durante o tempo. E no capítulo 51 ali do Salmo, Davi confessa, mostra a confissão de Davi. E mostra que Deus o limpou, que Deus o perdoou, que Deus o purificou. E agora, quando a gente chega no Salmo 32, aqui, Davi está mostrando o caminho, o passo a passo para a felicidade. Mas antes de entrar nesse salmo e expor,
Primeiramente, eu quero dizer que há uma grande diferença entre alegria e felicidade. A alegria do crente, ela é eterna. Ela não depende das circunstâncias. A felicidade, ela depende. A felicidade, ela é circunstancial. Bom, então, Davi aqui, uma vez que você é salvo em Cristo, que você entregou a sua vida a Cristo, que você confessou a Ele como o único e suficiente Salvador, você é salvo e agora você é uma pessoa feliz, porque você sabe verdadeiramente que você não mais será condenado. Agora, nessa caminhada com Cristo, há muitas dificuldades, há muitas arguras. Há momentos que a gente fica triste. Há momentos que a gente chora, há momentos que a gente passa por adversidade. E aí a gente vê as pessoas em busca da felicidade, procurando a felicidade na bebida, procurando a felicidade no adultério, procurando a felicidade em tantas coisas, no trabalho, no dinheiro, em adquirir carros, bens materiais. Mas aqui, Davi vai mostrar o verdadeiro princípio para a felicidade. Ele vem e mostra isso. E não há nada melhor do que ter isso, aprender com a experiência de alguém que viveu, de alguém que passou por isso, de alguém que tem muito a nos ensinar. E agora aqui, ele vem e diz no versículo 1 e 2, aquele diz assim, bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada, aquele cujo pecado é coberto, é limpo, é purificado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Portanto, meus irmãos, a felicidade, a alegria está em ter os pecados perdoados. Davi chega diante do Senhor e fala: feliz é o homem em quem não há engano. Feliz é o homem em quem os seus pecados estão perdoados. Por causa da pessoa de Cristo, para sempre somos bem-aventurados. Deus, ele removeu os nossos pecados. Deus, ele removeu as nossas culpas. Bem-aventurado é o homem que tem alguém que leva as nossas culpas. E essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Isso custou um alto preço. O seu sangue derramado por cada um de nós. O seu sangue foi derramado para nos purificar, para nos dar vida, para retirar completamente a nossa iniquidade, para retirar completamente o nosso pecado. E aí, ele chega e diz assim, cujo pecado é coberto. Olha que coisa linda. Deus, ele cobriu o nosso pecado. O sacrifício de Cristo foi e é suficiente para nos purificar, para nos limpar. Você que ainda não confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador, saiba que o sacrifício de Cristo é suficiente para limpar você, para purificar você, para fazer você mais alvo que a neve. E bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz é esta pessoa. Aí ele vem e diz no versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E esse bem-aventurado aqui no hebraico, no original, está falando que bem-aventurados está no plural. E isso indica, isso mostra que a nossa bem-aventurança ela é em dobro. A nossa alegria, a nossa felicidade é em dobro. Porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos cobriu com o seu sangue. E agora, nada pode nos condenar. Nada pode chegar diante de Deus e nos acusar. Porque Cristo Jesus já nos limpou. E Deus, ele cobriu os nossos pecados. Então, por isso, a gente deve ter essa alegria duplicada. A gente deve confiar nisso. As coletâneas da felicidade, as montanhas das delícias, porque o Senhor nos purificou.
A transgressão, pecado e iniquidade são usados frequentemente pelos inimigos para nos acusar, para nos derrotar. E que mostra, aponta a nossa desobediência a Deus. Mas o nosso glorioso Salvador, o nosso glorioso Senhor, silenciou para sempre os latidos dos monstros contra os crentes. Ele fez isso. Ele nos purificou, Ele nos limpou. Deus, Ele imputou, Ele colocou os nossos pecados na pessoa de Cristo. Cristo levou os nossos pecados. Portanto, Deus, Ele imputa a justiça em nós sem obras da lei, sem as nossas atitudes, sem os nossos atos de bondade. Ele imputa porque Ele quer, por sua graça, por sua misericórdia, Ele coloca em nós. Ele faz isso por amor. E bem-aventurado aquele que tem um substituto para representá-lo, em cuja conta todas as dívidas são debitadas. Os nossos pecados foram debitados na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que diante de Deus agora nós somos justos, nós somos purificados, nós somos resgatados. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecados, a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há fingimento. O sangue de Cristo é suficiente para fazer isso conosco. E a verdadeira felicidade está nisso, em reconhecer que Deus perdoou os nossos pecados. Que quem é perdoado é em cada situação ensinado a lidar, a viver uma vida íntegra, uma vida honesta consigo mesmo, com o seu pecado e com Deus. Ele não se alegra mais com o seu pecado, não há mais engano nele, não há mais dolo. Porque aqueles que são justificados da falta são santificados da falsidade. A deslealdade e a falsidade, o engano, a trapaça, a dissimulação, são características dos filhos do diabo. A prostituição não são características dos filhos de Deus. Não são. Os filhos de Deus, eles procuram andar no caminho reto. Porque ele foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E agora ele verdadeiramente é inocente. Verdadeiramente agora ele é santo. Porque Deus o santificou, Deus o purificou. E, portanto, não é cabível, uma vez em Cristo, uma vez resgatado pelo Senhor, viver uma vida em pecado. Não é cabível ao crente. Por isso ele fala, bem-aventurado é o homem, em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há engano. Não há engano. O crente, ele tem a obrigação de viver uma vida em santidade. Por isso que o descrente aponta para o crente, está certo. Porque nós temos a responsabilidade de viver uma vida sem dolo, sem fingimento, sem mentira, sem trapaça. Temos que viver uma vida sem enrolação. Temos que ser honestos, temos que ser íntegros. Tem crentes que compra e não paga. Pede dinheiro emprestado e não devolve. Às vezes pede ao irmão, vou pedir ao irmão aqui porque eu pago quando eu quero. Você pediu emprestado, se você pedir emprestado, você tem direito e a obrigação de pagar. Você não pediu a ele para lhe dar, para lhe ajudar. Mas você pediu emprestado, se pediu emprestado porque você tem que devolver. Então o crente, ele não vive dessa forma, ele não fica de trapaças. Então bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo, quanto Deus não atribui iniquidade. Agora Deus não vai atribuir iniquidade e pecado quando está em Cristo. Agora, uma vez em Cristo, devemos viver uma vida em santidade, uma vida de pureza. Agora, versículos do 3 ao 5.
Davi, ele vai mostrar que bem-aventurado é o homem quando ele confessa os seus pecados. Veja aí comigo, acompanhe por favor, os Salmos 32, versículos do 3 ao 5, quando ele chega e diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão, a mão de Deus, a mão do Senhor, pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do teu servo. Olha que coisa profunda. Davi aqui está mostrando a aflição que ele passou, que ele estava passando. A aflição desse homem de Deus era tão intensa, a ponto de minar a sua saúde e destruir a sua energia. É isso que o pecado faz, o pecado mata, o pecado destrói. O pecado acaba com a reputação da pessoa. Veja que ele fala: enquanto eu me recusei a confessar, enquanto eu me calei, eu cobri, eu escondi esse pecado, meu corpo se definhava. Eu estava ali sofrendo. E em gemidos o dia inteiro, chorando. Não um choro de remorso, mas um choro por reconhecer que eu tinha pecado, que eu tinha falhado. Aí, Davi, quando tinha matado Urias, mandou chamar Batseba, assim: pronto, agora more comigo. Batseba passou a morar com Davi. Passou tempo de Batseba ter a criança nasce. E ali está Davi, lá de boa, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Até que Deus manda Natã ir até Davi. E ali Natã mostra para ele a realidade da coisa. Diz: olha, Davi, existia um homem, rei. Esse homem veio, tinha muitas condições, e ele tinha um servo pobre, ele tinha um animal ali, uma vaca. Ele cuidava dessa vaca, tratava, amava essa vaca, tinha todo o carinho, rei. E nisso, o patrão desse servo fez uma festança, uma abundância ali, uma coisa maravilhosa. E convidou as pessoas, estou parafraseando aqui, convidou as pessoas para essa festa. Chegando lá, ele mandou matar o animal desse pobre servo. Quando Davi ouviu isso, Davi se enfureceu. E Davi falou assim: maldito! Esse homem é pecador, esse homem é falho, esse homem é injusto. Esse homem merece a morte. Aí Natã olhou para Davi e falou assim: Davi, esse homem é você. Você que pecou, você que errou, você que falhou. E saiba, Davi, que Deus, ele perdoou o seu pecado. Mas saiba de uma coisa: a espada não sairá da tua casa. A espada não vai sair da tua casa. Tu, Davi, não vai ter paz. Tu não vai ter sossego. Porque tu és um filho de Deus. E tu errou, tu falhou. E Davi chorou aos pés do Senhor. Davi ficou triste. E aqui fala: pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí no versículo seguinte, no versículo 4, ele fala bem assim: dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Dia e noite a tua mão estava sobre mim. Mãos de castigo, não mãos de misericórdia. Estava sobre mim. O meu corpo ali definhava. E eu gemia, eu chorava o dia inteiro. Eu não tinha mais forças. Eu não tinha mais forças. E aí,
Deus chega e tira a criança de Davi. E depois disso acontecem muitas coisas na vida de Davi por causa do pecado. E Davi fala assim: a tua mão pesava sobre mim. E a minha sequidão se tornou em estio, se tornou em seca. Veja o tamanho do sofrimento desse homem. Mas esse homem, quando ele viu a realidade do pecado, às vezes para a gente reconhecer o pecado, a gente precisa ser saculejado, ser balançado, com toda a força, para ver se a gente acorda. Deus todos os dias mostra, Deus todos os dias chama a gente ao arrependimento, mas a gente está de boa, nem aí. E às vezes é preciso que Deus venha e pese a mão sobre nós para a gente acordar. Deus tem feito isso com você, Deus tem chamado você. Não endureça o seu coração, se arrependa, se volte para Ele. Deus mandou seu Filho Cristo Jesus para sofrer, para pagar um alto preço por você, para que você não viva no pecado. Então abandone esse pecado. Abandone isso. E aí, no versículo 5, Davi fala bem assim: confessei a ti todos os meus pecados. Finalmente eu entendi, Senhor, que eu devia confessar os meus pecados. E eu confessei todos os meus pecados. Eu fiz isso, eu confessei a minha maldade. Confessei as minhas transgressões. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Tu me purificou, tu tirou o meu pecado. Tu purificou a maldade do meu coração. Deus o perdoou. Deus o purificou. Era para ele ter feito isso lá no início. Mas o coração duro fez com que ele segurasse. E talvez muitos de vós aqui esta noite têm vivido uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus, mas você está com o coração duro, você não quer se voltar para Deus, e Deus está chamando você esta noite: se arrependa enquanto há tempo, se arrependa hoje mesmo, se volte para mim. E talvez você tenha sofrido, você está achando que está em felicidade, mas isso tem angustiado o seu coração. Se arrependa, confesse a Deus, não esconda o seu pecado para Deus. Porque uma confissão sincera amolece e humilha o coração. Veja que Davi falou: confessarei as minhas transgressões. Eu confessarei não aos meus semelhantes, não ao meu pastor. Eu confessarei ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é fiel, que é justo, que é gracioso e que está pronto a me perdoar. Então eu vou recorrer para Ele, porque Ele pode derramar a sua mão de graça e misericórdia e tirar a sua mão pesada de castigo sobre mim. E este homem confessou os seus pecados. E essa alma se prostrou e declarou-se culpado. E ali foi absolvido. Esse homem foi absolvido por Deus quando ele disse: tu perdoastes o meu pecado. Esse homem foi purificado por Deus. Tu perdoastes toda a minha culpa. Tu fizeste isto, Senhor. Tu me purificaste. Deus, Ele faz isso. Deus, Ele purifica os nossos pecados. Deus, Ele está pronto a nos perdoar, mas para isso é necessário que a gente recorra para Ele e peça perdão a Ele. Talvez você tenha buscado a sua felicidade envolvido no ministério de louvor, mas talvez você esteja no pecado. Talvez você tenha buscado a sua felicidade envolvido na obra de Deus, saindo para o evangelismo, procurando falar de Cristo para as pessoas, tendo uma vida de oração, mas você não tem confessado o seu pecado e você não tem encontrado essa felicidade. Portanto, se arrependa, confesse, veja onde foi que você pecou e se arrependa. Porque enquanto você não se arrepender, tudo que você fazer para buscar a felicidade não vai adiantar de nada. Não vai resolver. E aí, a sua Bíblia tem essa palavrinha entre parênteses aí, selar, que é um interlúdio,
que é uma calma, que é ali um stop, uma pausa. Davi está falando assim, pause, reflita sobre o que acabei de dizer. E preste atenção no que eu vou dizer mais à frente. Veja, ele está fazendo assim, pause e pense sobre isso. Porque ele está falando assim, os perdões de Deus são profundos e completos. Portanto, dê uma pausa e pense, porque o Senhor, Ele me perdoou. Ele me purificou. Ele me justificou. Ele não mais vê culpa em mim, porque eu confessei os meus pecados. Eu confessei aquilo que estava me atormentando. E Deus me perdoou. A misericórdia de Deus, ela é completa. A faca da misericórdia corta a raiz da erva daninha do pecado. Deus, ele é gracioso, que está sempre pronto a perdoar. Está sempre pronto a purificar você. Aí, ele vai para o versículo seguinte, versículos 6 e 7, que é o nosso terceiro ponto, que mostra que o caminho para a felicidade é compartilhar o que Deus fez em nossas vidas para as outras pessoas. Veja que ele chega e nos diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem piedoso te fará súplicas. Aí ele continua: em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que coisa. Esse homem está falando, sendo assim, Senhor, todo homem irá a ti. Todo homem irá suplicar a ti. Todo homem piedoso, todo homem santo, todo homem pio, todo homem reto, todo homem justo irá recorrer para ti. Porque tu és gracioso, tu és misericordioso. O exemplo de Davi incentivou a muitos a ir até o Senhor. Não há dúvida de que o caso de Davi levou milhares de pessoas a buscarem ao Senhor do exército, com coragem, com confiança. Portanto, não endureça o seu coração, confesse ao Senhor e você será achado. E você irá encontrar o Senhor, Ele vai lhe perdoar. Ele vai lhe perdoar, Ele está de braços abertos, pronto a lhe perdoar. Faça isso. Aí, na parte seguinte desse versículo 6, ele diz assim, ó: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Está falando assim, olha, para que quando vier as inundações, para que quando vier as tempestades, quando vier as dificuldades, os problemas, as trovoadas da vida, não atinja você. Não venha lhe afligir. Veja isso, que coisa profunda. Até nesse transbordar de muitas águas, essas aí não chegarão àqueles que é santo, aqueles que procuram andar no caminho reto, no caminho pleno. As inundações virão, as ondas se enfurecerão e se lançarão contra os filhos de Deus, mas o homem de oração estará à distância, seguro, calmo e sereno, confiante no Senhor dos Exércitos, muito bem guardado, muito bem protegido. Porque aquele que é perdoado dos seus pecados, não há mais motivos para temer nada mais. Não há mais para que temer. Não há mais. A gente tem visto aí, ouvido, acompanhado os noticiários, que a pandemia está piorando a situação. Mas o crente, ele não teme. O crente, ele roga a Deus, ele busca a Deus, ele confia que Deus é o seu protetor. Esse dia eu estava ontem num grupo da igreja,
alguns irmãos. Aí teve um irmão que pegou o decreto, o prefeito, um irmão aí, ele falou bem assim: isso é jogo político, totalmente imprudente, porque o prefeito não acatou, o gestor não acatou o decreto da governadora ao liberar a questão das igrejas se reunirem. E ali, eu peguei e falei assim para esse irmão: meu irmão, não há nada de imprudência. Porque, se você for observar aí, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a menos atingida. Porque Deus protege, Deus cuida. Por mais que tenha alguns que são imprudentes, por mais que tenha alguns que não seguem os princípios do Senhor, por mais que tenha alguns que não procuram se proteger, mas Deus protege o seu povo. Deus livra o seu povo. Portanto, a gente precisa confiar no Senhor. E aqui Davi está falando, olha, as dificuldades não atingirão, e se atingir, louvado seja Deus, ele tem essa confiança, porque Deus está cuidando dele, Deus está protegendo, ele não vai temer, ele não vai ficar com medo, ele não vai perder noite de sono preocupados, angustiados, ansiosos. Porque ele sabe que Deus está com ele. Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha, não a sua casa sobre uma areia movediça. Ele se firmou, ele confiou plenamente no Senhor dos Exércitos. Ele fez isso. Confie nisso. Creia nisso. Agora esse versículo 7, ele é extraordinário. Olha aqui. Se vocês observarem, no versículo anterior, os versículos que a gente leu, Davi, ele, no versículo 4 em especial, ele chega e diz assim: a tua mão pesava sobre mim. E agora aqui no versículo 7, olha o que Davi diz. Ele ajunta, ele vem e diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Cantos de vitória. Veja que esse homem está dizendo assim: a tua presença, a tua mão pesava sobre mim. E agora ele está dizendo o quê? Que a tua presença me alegra, a tua presença me protege, a tua presença é o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, a tua mão que agora está sobre mim é de proteção, é de regozijo, é de guia, é de salvação. Veja a atitude deste homem. Esse homem que no versículo 4 estava oprimido, estava angustiado pela presença de Deus. Aqui ele achou um lugar em que se esconde em Deus, o seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Altíssimo, o meu refúgio e a minha fortaleza. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dos Exércitos protege, o Senhor dos Exércitos o guarda. E esse homem está demonstrando essa felicidade, porque Deus cuida. Deus nos preserva da angústia. A angústia não vai nos causar dano quando o Senhor está conosco. Aí ele fala: tu me cinges, aí na parte final do versículo, de alegres cânticos de vitória. Tu me cinges, tu me cobres. Olha que coisa fantástica. O homem Davi, ele foi cercado com canções e envolvido com misericórdias dançantes, todas proclamando os triunfos da graça. Todas. Interessante, diante disso, quando a gente está passando por alguma situação difícil, ali, a gente começa a clamar ao Senhor. Quando a gente vê que o medo, a situação quer tomar conta de nós, a gente começa a clamar ao Senhor. E o que vem nos nossos lábios são louvores. E ali a gente começa a louvar ao Senhor.
começa a exaltar ao Senhor e a gente começa a glorificar ao Senhor, a grandiosidade dele, e a gente começa a ver, e ali a gente é tomado por uma alegria, alegria de que Deus está cuidando de nós, alegria de que Deus está nos cercando, que ele nos cerca por detrás, por frente, pelos lados, e que a gente jamais vai se esconder da presença do Senhor, porque onde a gente estiver, ele vai estar conosco, porque ele nos protege. E esse homem de Deus está louvando ao Senhor. Uma vez que algumas semanas atrás esse homem estava ali chorando, bramindo todo dia, gemendo. E agora esse homem está alegre, glorificando e exaltando ao Senhor. Veja que ele coloca de novo aí o selar, porque aqui houve uma necessidade de respirar. Houve uma necessidade de fazer uma pausa. E ele vê esse amor de Deus tão surpreendente, a ponto de ele não conseguir expressar uma alegria tão grande, que tudo isso demanda uma contemplação silenciosa. E ali ele começa a se regozijar, porque ele se calou, uma vez que ele viu que as palavras não iriam expressar o tamanho amor do Senhor, o tamanho cuidado do Senhor. Olha que coisa fantástica. Aí o quarto ponto, Davi aqui ele mostra que o caminho para a felicidade é seguir os ensinamentos de Deus. Veja aí comigo, por gentileza, os versículos 8 e 9. Agora é o Senhor Deus falando, o Senhor Deus atendendo a oração de Davi. Ele diz assim: instruir-te-ei e irei te ensinar o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então veja aqui que Davi está falando assim, olha, a gente deve seguir os caminhos do Senhor. O Senhor Deus traz ensinamentos para nós. O Senhor está falando assim, olha, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu vou te guiar pelo melhor caminho. O Senhor Deus está falando. Nós não fomos perdoados para viver a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. Nós fomos perdoados para que vivamos uma vida em santidade. Uma vida de louvor a Deus. Uma vida em busca da perfeição. Veja que ele diz, eu, o Senhor, falando para nós, eu os guiarei pelo melhor caminho. Eu lhes darei conselho, eu cuidarei de você, eu irei guiar você pelo melhor caminho. Lá em Provérbios, capítulo 1, a gente vê lá, Salomão colocando bem assim, a sabedoria, ela clama em todos os lugares, em todos os cantos, para que vocês voltem, para que vocês se voltem para Deus, para que vocês retornem o caminho da verdade, o melhor caminho. E o Senhor Deus todos os dias fala assim, filho, se desvie desse caminho. O Espírito Santo todos os dias incomoda você, olha o que você está fazendo é errado, se arrependa. E o Senhor está nos guiando, está nos orientando. Ele está fazendo isso. E aqui no versículo 9, o Senhor Deus, ele separa o homem, o humano, o animal, o racional do irracional. Quando ele chega e diz assim, não sejais como o cavalo, ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Olha o conselho do Senhor. O homem deve trocar ideais e buscar conselhos sempre do Senhor. Deve sempre fazer isso. Deve sempre seguir o caminho a qual a sabedoria aponta, ao qual Deus aponta, ao qual o Senhor Jesus Cristo aponta. A gente deve fazer isso.
E muitas das vezes a gente age como animais irracionais. A gente age como a mula, a gente age como o cavalo. Muitas das vezes. Você sabe que tem que respeitar o seu esposo, a sua esposa, e você não respeita. Você sabe que tem que cuidar da sua família e você não cuida. Você sabe que deve viver uma vida reta, uma vida plena diante de Deus, e você não faz isso, você está se agindo como um cavalo, como uma mula, é o que Davi está dizendo aqui. O Senhor Deus está dizendo. Você não seja como mula, não seja como cavalo. Porque eles precisam de cabrestos para ali e freios para assim obedecerem ao seu dono. E quando eles não obedecem, apanham. E às vezes a gente age dessa mesma forma, infelizmente. É lamentável isso, mas é a pura verdade. É lamentável porque tantas vezes a gente precisa ser castigado severamente para que venhamos a obedecer. Isso é lastimável. É muito lastimável. Uma vez, alguns anos atrás, lá atrás, muitos anos, um irmão que a gente tinha muita amizade, ele era casado, ele falou assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Porque a minha esposa não me ajuda em nada. A minha esposa vive uma vida totalmente divergente ao evangelho. Vai para a igreja, demonstra ali uma santidade, mas em casa, pastor, você não sabe o quanto eu sofro. E aquele homem ali começou a chorar. Na época ele não falou pastor, né? Falou o irmão Edson. Eu não era pastor ainda. E aquele homem começou a chorar. E às vezes tem muitos e muitas assim dentro de casa. E na igreja demonstra uma santidade, uma carinha limpa, lisa, santa, santo. Mas em casa é uma desgraça. Age como um animal, age como uma mula, age como um burro. Infelizmente. É desse jeito. E o Senhor Deus está falando assim: se arrependa. Se arrependa. Porque as pequenas aflições cortantes e dolorosas mostram como somos teimosos, como somos burros, como somos duros de coração. As rédeas da fraqueza manifestam o nosso jeito obstinado e teimoso. Não seja como o cavalo, não seja como a mula sem entendimento. Eles precisam de freios, eles precisam de cabrestos para serem dominados, porque de outra sorte não os obedecem. E muitas das vezes assim somos nós. Muitas das vezes somos rebeldes, somos estourados, a ponto que a gente tem que ser chamado ali. Que a gente, pela graça de Deus, venhamos a obedecer de boa vontade ao Senhor. Que a gente não venha ser servos teimosos. Que a gente não venha ser surrados com muitos açoites. Que a gente não venha assim. Que a gente não venha agir dessa forma. Que a gente venha a despertar para a vida. Aí, para a gente concluir o quarto e último ponto, Davi mostra aqui que o caminho para a felicidade é ter a plena convicção de que Deus é justo. Ter a plena convicção da justiça de Deus. Veja aí comigo os versículos 10 e 12, onde ele diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos os que sois retos de coração. Veja que ele diz: muitas são as dores do Senhor. Muitas são os sofrimentos do justo. Muitas são as dores dos ímpios. As suas alegrias são passageiras, as suas tristezas se multiplicam e se aprimoram. E quem semeia pecado, colherá terríveis dores.
dores de consciência, dores de desapontamentos, dores de terror, são a herança certa do pecador, no devido tempo e depois para sempre, dores de remorso. Porque vive uma vida de desobediência. Vai chegar o dia da dor, do desespero, da dor eterna. Deus, Ele é justo. Por isso, Ele enviou Cristo Jesus para não mandar todos para o inferno. Ele enviou Jesus Cristo para resgatar a todos. Mas para que seja resgatado é preciso se arrepender. Senão irá sofrer isso aqui. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, terá de curtir o pecador. E Spurgeon disse uma frase muito forte. Uma frase muito terrível. Ele diz assim: aqueles que hoje se vangloriam das alegrias do pecado, não devem se esquecer das dores do futuro, das dores lá na frente. Você que se alegra, você que se vangloria das dores do pecado, das alegrias do pecado, lá na frente você vai sofrer muitas dores. Lá na frente você vai sofrer muito. Não se esqueça disso, portanto se arrependa antes. E aí, a gente vê muitos ímpios aí, injustos, se vangloriando porque tem condições de ficar com uma e com outra, tem condições de ir no bar, beber todas. Infelizmente, a gente vê as pessoas se vangloriando. E o Senhor está dizendo aqui, Davi está dizendo aqui, muitas são as dores do pecador. As dores do homem não regenerado, as dores do homem que não se arrepender, que não entregar sua vida a Cristo, que não confessá-lo verdadeiramente. Muitas serão as suas dores. Você pode estar alegre agora, mas amanhã você pode estar chorando, triste. Se arrependa hoje. Se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Se volte para o Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele diz assim: os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aí ele fala em relação ao justo. Ele fala em relação àqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que vivem uma vida reta, uma vida justa, uma vida de discernimento, uma vida de seguir os princípios do Senhor. Tem um enxame de abelhas que armazenam mel para ele desfrutar todos os dias. A fé, ela é a fonte da virtude. A fé, ela é colocada como o oposto da maldade, como o oposto ali da maldade. A fé, ela faz isso. A fé em Deus é o grande conquistador dos cuidados da vida. Aquele que a possui habita na atmosfera da graça, sendo cercado com o guarda-costa das misericórdias, sendo cercado pelo Deus Todo-Poderoso, sendo cercado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Lavado, ensaboado. Cristo, Ele faz isso com a gente. Faça isso. Tenha a convicção que Deus é justo. Agora, se alegrar em quem? Ele fala: alegrai-vos, regozijai-vos. Não nos alegramos no pecado, ou achamos consolo no trigo, ou no vinho, ou no óleo, ou nas bonanças desta vida, em ter um carro, em ter uma casa própria. Não nos alegramos disso. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai no Deus dos exércitos. E bendito é o homem que pode se alegrar no Senhor, que pode se alegrar no jardim da delícia, no Deus dos exércitos. Bendito é o homem. Aí ele diz: regozijai-vos, ó justos. Regozijai-vos. Se alegrem. Exultem de alegria. Regozijai-vos. Exultai.
Vós todos os que sois retos de coração, gritem de alegria. Não os pecadores, não os injustos, mas os justos, os santos, os regenerados, os resgatados, os lavados pelo sangue do Cordeiro. Redobrai a vossa alegria, pois Deus nos vestiu com uma nova roupa, uma roupa de santidade, uma roupa limpa, uma roupa purificada. Deus tirou aquela roupa suja, aquela roupa imunda, aquela roupa fedorenta e colocou uma roupa, a melhor roupa para você vestir. Portanto, regozije-se, alegre. Mas ele fez isso não por causa dos seus atos de bondade, mas por causa da pessoa de Cristo e porque você se arrependeu dos seus pecados. Mas enquanto você não fazer isso, você continuará com essa roupa suja, com essa roupa imunda e vivendo no pecado, vivendo distante de Deus e buscando a felicidade no lugar errado, da maneira errada, da forma errada. Portanto, o Senhor Deus, por meio de Davi aqui, o chama para desfrutar da verdadeira felicidade. O chama a isso. Creia nisso. Deus está chamando você. Deus está chamando você ao arrependimento. Faça isso enquanto há tempo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, Pai gracioso, ó Deus, temos visto muitas pessoas aí, Pai, buscando a felicidade da maneira errada, da forma errada. E Davi aqui vem e nos apresenta que encontramos a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por as vezes que a gente tira o foco de Ti, por as vezes a gente não querer confessar os nossos pecados a Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que Te agrade. Senhor, que possamos nos alegrar em Ti, porque, Senhor, Tu perdoaste os nossos pecados, ó Pai. Que possamos nos alegrar em Ti, Pai, porque Tu ouves as nossas orações, que possamos, Pai, compartilhar isso para as outras pessoas. Oh, Deus. Que a gente possa se alegrar, se regozijar em Ti. Que a gente possa fazer isso, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu poder. Pai, seja com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo para a verdade, para o caminho da santidade, em espírito e em verdade. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver esta vida que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja. Pai, quebranta os nossos corações, Pai. E que hoje a gente saia daqui verdadeiramente com o coração aberto, Pai, a confessar os nossos pecados a Ti, porque Tu podes perdoar. Que a gente não venha mais esconder os pecados a Ti, porque há consequências quando a gente esconde, quando a gente omite. Oh, Deus, Tu és misericordioso, Tu és gracioso e está pronto a nos perdoar, Pai. Em espírito e verdade, por favor, nos perdoa, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir algum lugar onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou
puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim encontrar-me com a luz. E hoje eu quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar o meu louvor, pois só nele eu posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por me derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por me derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Talvez você que chegou aqui hoje à noite esteja impuro, esteja sujo, esteja vivendo no pecado, uma vida que não agrada a Deus. E você sabe muito bem que isso tem incomodado, isso tem tirado a sua paz. Mas você não tem a coragem de chegar para Deus, confessar e abandonar. E Deus, nesse momento, foi direto ao seu coração por meio da sua palavra, mostrando o que deve ser feito, mostrando que se você não confessar, isso vai consumir você, isso vai destruir você, isso vai deixar você sem paz, isso vai deixar você triste, deprimido, você vai perder noites e noites de sono. E Deus lhe mostrou aqui esta noite que Ele está pronto a lhe perdoar, e assim você vai desfrutar do perdão divino. Que Ele está pronto a abraçar você, a acolher você. Faça como Davi. Ele reconheceu e ele fala: feliz é o homem a quem o Senhor não encontra pecado, a quem o Senhor cobre os seus pecados. O sangue de Cristo é suficiente para cobrir os nossos pecados. Se renda a Ele. Senhor Deus, Pai, que possamos, ó Pai, a cada dia reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia te buscar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Meu Pai, seja com a vida de cada um dos teus servos e das tuas servas, ó Pai. Que possamos a cada dia crescer na tua graça e no teu conhecimento. Obrigado, meu Pai, por a noite que o Senhor nos preparou, por essa semana maravilhosa, Pai, que o Senhor nos concede, Pai, que o Senhor já preparou para cada um de nós. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que essas verdades, ó Pai, que foram pregadas aqui, venham fazer morada em cada coração. É em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Deus esteja sobre cada um de vocês.